Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Quem não for devoto de Maria, não salvará a sua alma. Deus Pai exige a santidade de seus prediletos, os sacerdotes. Eis o que disse Nossa Senhora em sua mensagem em La Salette. Sempre lembrando, em 1846, Nossa Senhora apareceu em La Salette a duas crianças, Maximine e Melânia. Esses relatos foram levados a Roma e entregue em mãos ao Papa, então felizmente reinante, o bem-aventurado Pio IX, que o aprovou em sua integralidade, reconhecendo oficialmente a aparição. Por isso, La Salette é uma das raríssimas aparições reconhecidas canonicamente pela Igreja. Diz Nossa Senhora: os sacerdotes, ministros de meu filho, pela vida ruim que levam, pelas suas irreverências e falta de piedade ao celebrarem os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, às honrarias e prazeres, transformaram-se em cloacas da impureza. Muitos abandonaram a fé, e grande será o número de padres e religiosos que apostatarão da religião verdadeira. Entre eles haverá até bispos. Será o tempo das trevas. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e má vida estão crucificando novamente ao meu filho. Os pecados das pessoas consagradas clamam ao céu pedindo vingança, e a vingança agora está às portas, porque não se encontra mais ninguém para implorar misericórdia e perdão pelo povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer um sacrifício sem mancha ao Deus eterno em favor do mundo. Por isso, Deus vai castigar de maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar sobre eles sua cólera e ninguém conseguirá escapar de tantos males juntos. Os chefes, os guias do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Tornaram-se assim aquelas estrelas errantes que a velha serpente arrastará com sua cauda para fazê-los perecer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os que regem as sociedades e as famílias. Sofrer-se-ão angústias físicas e morais. Deus abandonará a humanidade a si própria e enviará um castigo após outro. A sociedade está às vésperas das mais terríveis calamidades e dos maiores acontecimentos. Que se prepare para ser governada com vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Ver-se-á a abominação nos lugares santos, nos conventos, as flores da igreja serão apodrecidas e o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor dos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. Tremei, ó terra, e vós que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vai entregar-vos ao inimigo, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Muitos conventos não são mais casa de Deus, mas pastagem de Asmodeu e os seus demônios. E a Santíssima Mãe de Deus continua a nos falar para os sacerdotes e religiosos, mas também a nós leigos. Faço um premente apelo à terra. Apelo aos verdadeiros discípulos de Deus vivo que reina nos céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim, para que eu os conduza ao meu divino Filho,
aqueles que levam, por assim dizer, nos meus braços, aqueles que vivem do meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram do desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e esclareçam a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes. Pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação. Mas eis Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus. Os homens de boa vontade acreditarão em Deus e muitas almas serão consoladas. Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. Ai dos habitantes da terra! Haverá guerras sangrentas e fome, pestes e doenças contagiosas. Haverá chuvas de granizo espantosas para os animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Ouvir-se-ão vozes pelos ares. Os homens baterão as cabeças contra as paredes, pedirão a morte. Por outro lado, a morte será seu suplício. O sangue correrá de todo lado. Quem poderá resistir se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. Enoque e Elias serão mortos. Roma pagã desaparecerá. O fogo do céu cairá e consumirá 3 cidades. Todo o universo será tomado de terror e muitos deixar-se-ão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou a hora, o sol se obscurece, só a fé viverá. Que aplicações devemos tirar para um verdadeiro apostolado? Se é real tudo o que até aqui se disse, o progresso da Igreja deve consistir, sobretudo, no desenvolvimento da devoção a Nossa Senhora entre os fiéis. Quando, por exemplo, o catolicismo insiste de todos os modos na devoção a Nossa Senhora, ele o faz por devoção. Mas falo também porque sabe que realmente, para a Igreja Católica, este é o ponto absolutamente fundamental. Se há uma determinada região onde Nossa Senhora é pouco venerada, aí a fé e os costumes correm perigo. Se em outras ela é muito venerada, estão postas as condições para que a fé e os costumes floresçam. Não se pode dizer que florescerão automaticamente, porque na vida espiritual não existe automatismo. Não é lícito dizer que, sendo devotas de Nossa Senhora, as almas são automaticamente boas, mas pode-se afirmar que ficam postas as condições para que as almas nesta região sejam verdadeiramente católicas. Isto é certo, como já vimos, para cada alma. E o que se diz de um homem, disse de uma região, pois esta é constituída por homens. Se é verdade que uma alma será tanto mais imune à heresia e à corrupção, quanto mais for devota de Nossa Senhora, as 50.000 almas de uma região também o serão, quanto mais devotas dela forem. Por outro lado, o culto a Nossa Senhora é o que atrai de Deus as maiores bênçãos. Esta devoção, atraindo dele as graças mais excelentes, é evidentemente capaz de promover a salvação de maior número de almas. Descendo mais ao fundo da questão, vemos que, estando a conversão e a santificação das almas, segundo os altíssimos desígnios do próprio Deus, de tal maneira relacionadas com a devoção a Nossa Senhora, devemos pedir a ela que trabalhe nesse sentido de nos unir mais a si, pois a sua intercessão e o seu patrocínio são absolutamente necessários para a nossa salvação.
Se quisermos que alguém progrida e se santifique, não poderemos fazer coisa melhor do que pedir as graças de Nossa Senhora para ele. Se quisermos a conversão para alguém, melhor não poderemos fazer que pedi-la a Nossa Senhora. Devemos pedir a ela, criatura santíssima, em que Deus Nosso Senhor é gerado, que produz o seu fruto naquela alma, fazendo nascer nela Nosso Senhor Jesus Cristo. A devoção a Nossa Senhora, bem entendida e bem praticada, é o elemento fundamental para a fecundidade do próprio apostolado. O culto a Nossa Senhora não prejudica o culto a Deus. Antes, é um meio necessário para se chegar a Ele, porque assim Ele o quis. A devoção a Maria em relação a Deus é para nós o que na devoção ao Santíssimo Sacramento representa o cristal que se coloca no ostensório diante da hóstia. Todo olhar deve passar por ele para se chegar a ver as sagradas espécies. Ele não prejudica a visão, pelo contrário, necessariamente é preciso passar-se por ele para tê-la de maneira mais nítida. Nossa Senhora é como uma lente poderosa e pura, que concentra em nós as graças que vêm de Deus. Por essas considerações, compreende-se bem como, por disposição da providência divina, Nossa Senhora é verdadeiramente necessária para a salvação das almas. Não se pode dizer, por exemplo, que a devoção a São Francisco de Sales seja necessária para a salvação de nossa alma. É, por certo, uma devoção muito conveniente, mas isso não quer dizer que não salvará sua alma quem não for seu devoto. Com Maria Santíssima, contudo, não é assim. Quem não for seu devoto não salvará a sua alma. Sendo Nossa Senhora mãe da cabeça do corpo místico que é Cristo, tem que sê-lo também dos seus membros. E por causa das relações especiais que ela teve com a Santíssima Trindade na encarnação, sua aplicação e seu símile se dão na geração da vida espiritual em nós. Para uma pessoa tornar-se cristã, membro do corpo místico de Cristo, é absolutamente indispensável a participação de Nossa Senhora, por uma necessidade que de si não é absoluta, mas que Deus instituiu. Em termos mais simples, no segredo de La Salette, Nossa Senhora considera que o futuro da Igreja e o futuro da ordem temporal estão intimamente ligados. Absolutamente falando, a providência poderia ter dispensado Maria Santíssima, mas, uma vez que dispôs o contrário, Nossa Senhora tornou-se para nós meio indispensável para a nossa salvação. Por isso, devemos fazer um exame de consciência para medir o grau de santificação e união com Deus em que estamos, pelo grau que temos de devoção a Nossa Senhora. Se isto é assim, devemos ter a maior devoção a Nossa Senhora que se possa conceber. E se ela é assim necessária, tanto mais longe estaremos de nos santificar e de nos salvar, quanto mais distante estivermos desta máxima devoção a Maria. Teremos, por esta forma, um verdadeiro termômetro do grau de santificação e de união com Deus em que nos achamos. Tal é a estreita relação existente entre a devoção a Nossa Senhora e a santificação e a salvação. Não apenas num sentido figurado ou analógico. Nossa Senhora é mãe da Igreja Católica. E São Luís Maria Guignon de Montfort tira daí uma aplicação muito importante quando diz: não tem Deus por pai quem não tiver Maria por mãe. Fonte Tratado, tópico 30. Esta razão porque os hereges e os cismáticos não gostam de Nossa Senhora, não querem ter Nossa Senhora por mãe, por isso não têm a Deus por pai. São Luís Grignon lembra, entre outras coisas, que Nosso Senhor, no período de sua gestação, enclausurou-se dentro do ventre puríssimo de Nossa Senhora e que a encontrou para si um tabernáculo perfeito. Devemos, pois, bem compreender o que significa a graça de estar junto de Maria Santíssima. Quando me coloco diante do tabernáculo, devo pedir a Nosso Senhor a graça de que, em meu nome, Ele trate Nossa Senhora como eu gostaria de o fazer, embora eu seja incapaz. Eis uma boa visita ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora.
Com isso se constrói uma vida espiritual digna deste nome. Vamos seguir o exemplo de Cristo. Por isso peçamos-lhe que dada a nossa impossibilidade de agradar como devemos a Nossa Senhora, que Ele a agrade por nós neste momento. E se acaso a sensibilidade não acompanhar, não terá maior importância, pois o ato de amor estará feito. O amor reside na vontade. Não se trata, portanto, de experimentar uma espécie de consolação sensível, de sentir o trêmulo de comoção, para só então rezar. Trata-se sim de ter convicção e resolução. A fé nos ensina que Nossa Senhora é imensamente bondosa e por isso vamos a ela com confiança. É uma consideração racional que não nasceu da sensibilidade. Essa atitude racional na oração, a construção de uma vida de piedade, toda ela alicerçada sobre convicções recebidas da fé, que a razão manipula para a vida espiritual, isso sim é verdadeiramente a seriedade na vida da piedade. E não apenas para produzir uma faísca passageira de emoção mariana. O que desejamos é produzir convicções profundas e construir uma estrutura de espírito útil à vida espiritual. A descoberta dos textos oficiais do Segredo de La Salette, nos arquivos vaticanos, permite enunciar uma vasta série de considerações. Feitas no espírito de fidelidade incondicional à Santa Igreja, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, elas podem inspirar graves e piedosas reflexões que este artigo, já por demais extenso, não tem condições de acolher. O leitor dispõe, entretanto, com o exposto acima, de abundante matéria para meditação, vigilância, oração, e não é demais lembrá-lo para uma penitência sincera, em especial nestes tempos de Quaresma. O Pai Eterno quis em Nossa Senhora gerar para si um Filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e os novos filhos que tem segundo a graça. Ele também quer gerá-los em Nossa Senhora. Desta maneira, até a consumação dos séculos, os filhos de Deus serão gerados em Nossa Senhora. Assim como a geração natural supõe um pai e uma mãe, pois sem pai e mãe não pode haver geração, assim também há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe que é Maria Santíssima. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta